Parece que foi ontem, mas já se passaram 32 anos, desde a primeira reunião de amigos que originou o atual Centro Espírita Fonte Viva. Hoje, vemos um grupo cheio de pessoas boas e bem organizadas. Um grupo de pessoas batalhadoras e cheio de amor para oferecer aos mais necessitados. Mas só quem viveu o início dos trabalhos do Fonte Viva pode dar o testemunho de que as coisas não foram tão fáceis quanto podemos imaginar. O Centro Espírita Fonte Viva hoje faz 32 anos. E a história dele iniciou no dia 8 de março de 1993. Tudo iniciou na casa do nosso companheiro Francisco de Assis, juntamente com outros companheiros como Luiz Antônio, Regis. Eu estava também fazendo parte, juntamente com a nossa companheira e saudosa Damiana, Edinalva e vários outros companheiros. Aí houve uma questão de como seria o nome do centro. E colocaram vários nomes. Allan Kardec, Dr. Bezerra de Menezes, e o nome Fonte Viva, que era um livro de Emmanuel, da coleção Fonte Viva, que sempre se utilizava quando fazia o Evangelho. Era um grupo de fazer o Evangelho no lar. Aí foi escolhido o nome Fonte Viva, que até hoje tem esse elan de produzir entre nós um ambiente que é vivo com essa água, e essa água é da amizade. E logo percebemos que teríamos que alugar um espaço para que pudéssemos dar início às nossas atividades. Foram grandes desafios que nós enfrentamos até chegar aqui onde estamos, na sede própria do Centro Espírita Fonte Viva. Depois que alugamos o espaço, outras pessoas foram chegando. Entre eles estão o nosso companheiro Kleber, o Wilson, Marileida, Anitinha, Lúcia. E aí o trabalho foi prosseguindo e cada dia as atividades aumentaram. Uma característica muito grande do centro, de todos esses anos que estamos juntos, é uma ligação de empatia entre todos nós. Antes vivíamos ou fazíamos acontecer o espiritismo em locais alugados, locais pequenos, e onde nós podíamos também nos esforçar para que, mesmo nesses locais, a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus pudesse ser difundido nesses locais. Eu cheguei no centro, morava em Salvador, e cheguei no centro quando alugaram um galpão, e nesse galpão que iniciou uma área mais externa, que antes era um grupo na casa da mãe de Assis. Então, desde essa época, essa característica de fraternidade e de união continua. Fomos ampliando os trabalhos e percebemos uma grande quantidade de pessoas chegando. E no ano de 2000, nós inauguramos a nossa sede própria aqui. E aí as atividades prosseguiram. Eu sou Águida e eu estou aqui no Fonte Viva há mais ou menos 8 anos. Eu mesmo vim aqui e ofereci os meus trabalhos como evangelizadora. Muito embora eu participe de outras frentes de trabalho, mas o meu foco maior é a evangelização. Eu gosto muito de trabalhar com crianças, me identifico com a causa da criança. Então, o Fonte Viva me permite trabalhar nesse foco de agregar saberes às crianças, ajudando-as na evangelização, levando-as a conhecer Jesus e assim ajudar na formação de um mundo melhor. Aqui no Centro Espírita nós desenvolvemos cursos, desenvolvemos o estudo do Evangelho, o estudo do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, do próprio estudo sistematizado da doutrina espírita, de modo que fazemos uma culminância nas sextas-feiras com as palestras edificantes que traz esse conhecimento espiritual para todos nós que fazemos parte desta casa. E nós convidamos a todos que sejam simpatizantes, pessoas que já fizeram parte do centro, que possam retornar. O Fonte Viva é uma fonte de luz, onde o objetivo, a nossa tarefa é iluminar consciências, através do trabalho, da caridade, do estudo. E nesses 32 anos, quantas atividades foram feitas? Atividades de consolação, atividades de estudo, o estudo do Evangelho, o estudo do Livro dos Espíritos, estudo da mediunidade, o ESD, que é uma oportunidade de todos conhecerem a doutrina espírita, e com isso a gente conseguir trabalhadores para a nossa casa.
Hoje, felizes pelos resultados obtidos, com tantas ações educativas e sociais, ações de atendimento fraterno e de orientação espiritual, temos um Fonte Viva muito fortalecido. Mas também temos um Fonte Viva que ainda pretende realizar muito mais coisas para muito mais irmãos espirituais, sejam eles encarnados ou desencarnados. Além dos estudos, aqui na nossa casa nós temos um trabalho assistencial. Todos os meses nós cadastramos famílias e fazemos a entrega dessas cestas básicas aqui na nossa casa, que contamos com a evangelização das crianças e sempre fazemos uma palestra para que as pessoas que vêm buscar o alimento material possam receber o alimento espiritual, porque a nossa tarefa, a tarefa da doutrina espírita, não é alimentar só corpos, é alimentar almas. E temos também, sempre nas datas festivas, nós temos no Natal, sempre fazemos a confraternização, Dia das Crianças, Dia das Mães, a gente procura fazer esses trabalhos comemorativos. E como nossa atual presidente Niura Reis muito bem disse, nos preocupamos com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Como exemplo, tivemos um final de semana muito proveitoso, contando com palestras de pessoas altamente preparadas para nos ensinar, tudo organizado em homenagem ao aniversário desta casa. O próprio Emmanuel diz que Jesus é o grande governador espiritual da Terra. Todos nós que aqui aportamos na nossa jornada reencarnatória, não estamos aqui também de improviso ou pelo acaso. Todos nós estamos aqui com um único objetivo: nos ajudarmos, fazer com que a Terra mude através das nossas ações concretas no bem. Tem uma obra que eu gosto muito, Os Mensageiros, e lá nós temos uma mensagem psicografada, ou melhor, transmitida por André Luiz a Chico Xavier. E nessa obra nós vamos ver que milhares e milhares de pessoas aportam do mundo espiritual para a Terra, devidamente preparado para o trabalho no bem. E vejam, senhores, senhoras e senhoritas, os espíritas não chegam aqui de improviso, passam por um tratamento, um treinamento intensivo, passa por esclarecimento, estudo e prática. Mas é claro, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos ou não abraçarmos a tarefa, sermos coadjuvantes na tarefa ou na missão de Jesus de renovar a Terra. Então a ideia deles não era derrubar as 4 paredes de pedra do centro espírita, como em um capítulo o dirigente da casa pensa, né, quando ele recebe a mensagem lá do mundo espiritual que vai sofrer um ataque, aí ele pensa, eita, a casa vai cair, né? Mas a casa que os mentores espirituais estavam falando não é a casa de 4 paredes física, porque se o centro espírita, o seu edifício ruir, mas se tiver a união dos seus trabalhadores, no dia seguinte já há a possibilidade de continuar em funcionamento, porque não é essa a fortaleza da casa espírita, não são suas 4 paredes. É a vivência da doutrina que ela possibilita nessas 4 paredes que a gente coabita e que a gente funciona. A fortaleza da casa espírita não é o prédio físico, é a vivência do ensinamento do Mestre Jesus à luz da codificação que Kardec nos presenteou e nos brindou. Mas Niura também nos lembra que a matéria precisa ser alimentada, como podemos testemunhar através das ações sociais que promovem a distribuição de alimentos, brinquedos e roupas aos irmãos mais carentes. Ações estas que elevam nossos sentimentos, nos fazendo vibrar em uma energia fora do comum, nos preenchendo abundantemente com um sentimento de amor que só Jesus Cristo pode nos explicar. Eu me sinto plena. Para mim, eu venho para ajudar, mas no fundo eu que saio daqui beneficiada com tudo, devido à energia, devido ao clima aqui, o contato com as pessoas físicas e as pessoas que não estão mais desse plano, mas a gente sabe que está nos orientando. Então, bem melhor, a gente pensa que vem para aqui doar, mas na realidade a gente vem muito para aqui ganhar. Desde quando eu morava no
que der, que ela fazia essa doação debaixo de pé de pau, que eu acompanho ela. E elas são ótimas. Para mim é uma boa mãe. Para mim e minhas colegas. Não tenho o que dizer. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. É 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, um pacote de café. Mas tudo dá de coração serve. É muito prazeroso você fazer parte dessa casa de amor, principalmente nesse trabalho tão belo. O café da manhã significa não só o café do corpo, mas também o café da alma. Porque nós nos sentimos tão bem nesse domingo que acordamos cedo para vir até aqui, que com certeza absoluta passamos o mês inteirinho esperando por um novo dia da nova sexta para nos enaltecer. E fazendo parte do Centro Espírita, nós temos o Centro Espírita como uma família, então eu me sinto aqui agraciado por todos. Aqui eu encontrei acolhimento, encontrei amizade. É uma casa que acolhe, que compreende e que nos proporciona estudo. Aqui nós desenvolvemos o afeto, desenvolvemos o princípio de irmandade, de caridade, de fraternidade. Então eu posso dizer, posso afirmar sem sombra de dúvida que aqui eu estou bem recebido e nesta recepção que o centro dá, não só para mim, mas para todos nós, que nós somos contemplados aqui com aquilo que nós chamamos de felicidade, aquilo que nós podemos chamar de companheirismo, que é um ponto importante para quem queira desenvolver qualquer atividade nessa proposta espírita cristã. Sempre no Fonte Viva, o grupo é muito unido, fraterno, como uma família. Tanto que vários chegam aqui e dizem que se sentem que aqui é um lar, é uma outra casa deles, é a casa espiritual. Nesses 32 anos do Centro Espírita Fonte Viva, nós podemos aqui dizer que é uma experiência muito gratificante fazer parte dessa instituição espírita, onde sabemos dos esforços empreendidos não só por mim, mas por todos nós que fazemos parte desta casa. E até agora, graças a Deus, é bem patente esse tipo de relação, essa caridade relacional. E assim, iremos lembrar e valorizar cada momento vivido até hoje, para que tenhamos forças e para darmos seguimento ao trabalho que lá no início, um grupo ainda pequeno de pessoas idealizou. Um grupo que devemos respeitar, sempre que possível, agradecer pela coragem e pelo amor que transmitiram de pessoa para pessoa, até que chegássemos nos dias atuais. Assim sendo, não podemos deixar de enfatizar bem os nomes desses idealizadores envolvidos por esse sentimento de caridade. E Kleber, nosso amigo Klebinho, como muitos o conhecem, não nos deixaria esquecer de nenhum deles. Eu gostaria também de dizer aqui, de mostrar quem foram os iniciadores. O Washington Regis, que ainda é vivo, Miura Antônia Santos Reis, que ainda é vivo e atualmente é a presidente do centro, Damiana dos Santos Alves, que muitos anos trabalhou aqui, mas está desencarnada, Abel Bispo Filho, Francisco de Assis Oliveira Coelho, Veranice Pereira Conceição, Edinalva Ferreira dos Santos, Alícia Joana Coelho, Ivana Sheila de Reis, Edivaldo Teixeira Ribeiro e Maria do Carmo Araújo e Luísa Oni Duarte. Então, esses foram os iniciadores e alguns deles passaram muitos anos. A medida depois foram desencarnando, né? Aqui também foi um médium que frequentou muita casa, foi o seu Vigílio. Seu Vigílio ele desencarnou com 93 anos e teve uma participação bem grande como médium aqui no Fonte Viva. E hoje a mediunidade tem uma reunião mediúnica e os médios já bastante mais jovens estão na atuação. Então, fui muito feliz. Para mim, foi uma grande aquisição que transformou completamente minha vida, de entrar e viver e estudar o Espiritismo. Muito obrigado a Deus, nosso grande Pai. Muito obrigado ao nosso Mestre Jesus. Muito obrigado a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que proporcionam o funcionamento do Centro Espírita Fonte Viva.
E com muita fé, vamos dar seguimento a esse maravilhoso trabalho, rogando a Deus por forças para ajudar a muito mais pessoas que precisam de nós. Vamos pedir a presença de Jesus, buscar o nosso mestre maior, nosso irmão maior, na nossa casa, no nosso trabalho, e pedir por cada um de vocês que aqui vieram essa manhã, e conceder a cada um de paz, de alegria, de energia, de amor e de saúde. Parabéns, Fonte Viva. Que assim seja.